A leitura expositiva, explicando de uma forma geral os versículos, né, os capítulos do Evangelho de Marcos, lembrando que Marcos está falando do Evangelho de Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e escrevendo a leitores iniciais que eram gentios, possivelmente gentios que moravam na cidade de Roma, tá certo? E Marcos, ele tem, portanto, o propósito, o intuito de esclarecer a identidade, a natureza de Jesus, a identidade que ele é o Messias prometido, e a natureza que ele é o Filho de Deus. E ele faz como isso? Ele faz justamente contando e relatando as histórias de Jesus, desde o início do ministério de Jesus até o final, junto com os discípulos, e ele conta as reações das pessoas diante da pessoa de Jesus. Como as pessoas, esses grupos de pessoas estão reagindo, é o que a gente tem falado e visto sobre isso. Na semana passada, em Marcos capítulo 7, a gente viu como Jesus entrou, geograficamente falando, inclusive eu pus um mapa aí, se você conseguir lembrar, seria importante ter uma ideia da região ali. Eu coloquei um mapa que mostrou que Jesus ele entra numa região gentílica, numa região que não era mais uma região do povo judeu, tá certo? E ali ele encontra, e tem aquele encontro com a mulher Ciro-Fenícia, que expressa a fé dela de uma forma muito especial, e Jesus então atende o clamor dessa mulher com a filha, e então liberta a filha e abençoa a casa da mulher Ciro-Fenícia. E no mesmo capítulo nós vimos que Jesus vai para uma região, se você olhar lá no finalzinho do capítulo 7, uma região chamada Decápolis. Ele estava numa região lá em cima, no noroeste ali, né? Noroeste do Mar da Galileia, de Tiberíades ali, e ele depois vai dar uma voltinha e vai para uma região chamada Decápolis, que eram 10 cidadezinhas da Síria. Uma região predominantemente gentílica também. E ali ele cura, né? Ele cura um surdo e um gago. Surdo-gago, um surdo que não tinha dificuldade na fala. E também abençoando a região como Messias, não só para o povo judeu, mas para já fazendo isso com os gentios. Isso é importante porque nós estamos vendo que Jesus está deixando essa sementinha para os discípulos, que o evangelho que ele está pregando, a mensagem e quem ele é e a bênção que ele traz através dele, não é somente para o povo judeu. Quem vai amplificar isso e a mensagem do evangelho aos gentios, mais tarde, lá no livro de Atos, a gente sabe que é o apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios. Mas Jesus já deixa isso, e obviamente já como cumprimento da promessa de Deus para Abraão, que abençoaria através da descendência, do descendente especificamente de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E a gente sabe que o descendente de Abraão estava falando já de uma forma tipológica de Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, todas as nações seriam e são abençoadas, tá ok? E hoje nós vamos entrar em Marcos capítulo 8, a leitura do versículo 1 ao 13. Eu não acho que vai ser mais rápido hoje, mas eu não vou me estender se por um acaso eu terminar mais rápido para não entrar em outro bloquinho de Marcos, que é mais extenso, e a gente não iniciar isso hoje, tudo bem? Então, pega comigo a tua Bíblia aí, vamos ler junto Marcos capítulo 8, versículo 1 a 13. Já faço uma observação antes da leitura. Esse bloquinho aí vai falar de novo da provisão de Deus, incluindo os gentios. Então, uma ideia central desse trecho que nós vamos ler seria o quê? Olha só. O lugar do acontecimento. Então, repetindo, aonde vai acontecer isso que a gente vai ler? Uma região, a região de Decápolis, região predominantemente gentílica. Então, um povo que não é judeu, mas que já está desfrutando da presença de Jesus e das bênçãos do reino de Deus através do Messias judeu,
que na verdade seria um Messias e ungido de Deus que iria tocar com bênção, com salvação todas as nações. O ministério de Jesus em terras gentílicas prossegue com o segundo milagre de alimentação. Olha que interessante. Nós já tivemos um milagre de multiplicação dos pães e peixes, certo? Nós já vimos isso. Este segundo vai acontecer agora em terras gentílicas, em Decápolis. Então é o segundo milagre de alimentação que mostra a inclusão dos gentios no ministério messiânico de provisão exercido por Jesus. Lembra, gente? Olha só, presta atenção. O que está prometido para... Uma das coisas, né, são muitas, que nós temos como promessa no reino celestial, na eternidade, é as bodas, a ceia e um grande banquete. Essas multiplicações de Jesus, de pães, alimentando a multidão ali e saciando uma fome delas, mas de uma forma muito extraordinária, já é uma sinalização dele como Messias, que irá preparar o verdadeiro banquete na glória. Por quê? Porque ele que vai dar esse banquete aos salvos. É uma antecipação do reino. Essa questão que nós temos que entender, ele está antecipando coisas do reino eterno. Ele está antecipando a provisão suficiente. Ele está antecipando curas, ele está antecipando milagres, ele está antecipando tantas coisas que nós vamos ter de forma plena e abundante na segunda vinda de Cristo. Então, tá certo? De modo contrastante, o confronto com os líderes judeus e a rejeição por eles se intensificam e conduzem ao destino cristológico de Jesus em Jerusalém. Qual que é o destino cristológico, de Cristo, messiânico, da sua primeira vinda? A cruz. A gente sabe disso. Então, essa hostilidade dos religiosos se intensifica em cada passagem, em cada milagre, em cada momento que Jesus está caminhando e eles não estão entendendo quem Jesus é, eles começam, então, a ficar hostis, a um confronto permanente, e eles começam a cogitar, desde lá de trás, na verdade, lá nós vimos anteriormente Marcos cogitando com herodianos, então já os fariseus e os mestres da lei cogitando matar Jesus já. E ao invés, né, de refletir aquilo que Jesus estava fazendo, eles falaram, olha, ele está incomodando a gente, ele não se adequa ao nosso padrão religioso e tradição religiosa oral, e ele está tirando a nosso poder, a nossa autoridade, mexendo com as nossas tradições, e blasfemando, dizendo ser o filho de Deus, e coisas nesse sentido. Então, em vez de refletir e ver se realmente ele é o Messias, vamos matar, vamos exterminar Jesus, vamos acabar com isso aí, né? E, na verdade, tudo isso estava dentro de um projeto do nosso Deus celestial, porque Jesus precisava, na sua primeira vinda, ir para onde ele foi, para a cruz, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Versículo 1, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, perceba que todos os lugares que Jesus está indo, uma grande multidão vai atrás dele. E não tendo o que comer, então essa grande multidão vai atrás de Jesus, não tem o que comer. Jesus, pela segunda vez isso acontece, eu lembro, pelo menos relatado pela segunda vez, não tendo o que comer, Jesus chama os discípulos. E é interessante que nessas multiplicações dos pães que Jesus faz, ele envolve os discípulos diretamente na administração desse banquete. Eles são envolvidos. Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Os discípulos eles já tinham visto Jesus acalmar as tempestades, expulsar demônios, curar enfermos. Os discípulos já tinham acompanhado muitas coisas, mas mesmo assim, existe aqui uma dificuldade dos discípulos em acreditar e entender de forma clara quem Jesus era. É, em certo ponto, uma cegueira ainda espiritual. Um véu que não foi descortinado, não foi tirado ainda do entendimento dos discípulos. Eu vou dar um spoiler aqui. Nesse mesmo capítulo 8, lá no finalzinho, há um desfecho de Jesus
curando um cego. E curando esse cego gradativamente. Então, como eu disse, estou dando spoiler, porque nós vamos comentar isso melhor depois, quando a gente estudar o texto. Ali é justamente essa cura, tipifica o que está acontecendo com os discípulos. Os olhos dos discípulos estão sendo abertos gradativamente. Há uma cura da cegueira espiritual dos discípulos de forma gradativa. E eles não entendem tudo e realmente, mesmo depois de presenciar muitas coisas, não há clareza para eles. Então, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Por que Jesus estava com compaixão dessa gente nessa situação? Porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Gente, primeiro, compaixão. Aqui a palavra, né, a compaixão de Jesus, nesse caso, ela é pela situação física, pela necessidade material, física daquelas pessoas. E se refere aos efeitos da fome mesmo. Fome, natural, fome. Eles estavam com fome. Enquanto lá no capítulo 6, versículo 34, quando ele fala dessa compaixão, a preocupação de Jesus lá era espiritual, devido ao fracasso dos líderes. Esse é um povo que não tem pastor. E Jesus se sente ali obviamente ele é o verdadeiro pastor, se colocando na posição real do verdadeiro pastor daquelas pessoas que estavam sem pastor. Então era um outro tipo de necessidade. Aqui é uma necessidade que Jesus destaca, ele tem compaixão porque eles estavam realmente famintos, com fome ao ponto, gente, de desfalecer, fisicamente falando. Então, olha só, olha a disposição desse povo, de permanecer com Jesus durante 3 dias. 3 dias, sem provisões suficientes. Gente, isso comprova a fome espiritual dessas pessoas. Isso prova o interesse que essas pessoas estavam tendo naquilo que Jesus falava, tinha, e as bênçãos que ele tinha. Ao ponto de eles não saberem se teriam comida. E foram sem comida, sem suficiência para se manter e não se desfalecer fisicamente. E Jesus se compadece dessa situação, dessas pessoas. Ele se compadece e vê que essas pessoas, né? Olha só, tendo compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, quer dizer, sem comer, o que vai acontecer com eles? Desfalecerão pelo caminho. Gente, isso aqui, nesse caso, Jesus usa algumas figuras de linguagem em alguns momentos. Aqui, quem estuda essa região que Jesus está vivendo, da onde essas pessoas vieram, e 3 dias sem comer, realmente aqui Jesus não está exagerando. Existia uma possibilidade grande de pessoas até mesmo chegar a morrer, dependendo da idade, quantidade de dias que eles já não tinham se alimentado, se é que tinham, a distância que alguns percorreram. Então, existia aqui um risco real de desfalecer no caminho. Então, Jesus se compadece de toda essa situação. Estão famintos, ficaram comigo aqui 3 dias me ouvindo, e agora eu não posso deixá-los ir embora assim. Eles vão desfalecer pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Isso é uma coisa típica desse povo na época, e por incrível que pareça, ainda típica, por exemplo, de alguns lugares do continente africano, de alguns países, né? Algumas pessoas que pregaram em países, em aldeias, no interior de alguns países africanos. Se você fica lá um dia, as aldeias vão chegando. Aí chega as mais próximas. É um fenômeno. É o jeito que acontecia aqui, é uma coisa desse povo mesmo. As aldeias seguintes ficam sabendo e elas vão chegando. Se você fica o 2º dia lá, vai chegando. O 3º dia, vai chegando gente, e eles vão se aglomerando ali, porque tem alguém estrangeiro, pregador de fora, né? Tem várias coisas que chamam a atenção deles. Às vezes o missionário vai com multimídia, com filme, passa. Então essas coisas chamam a atenção. Obviamente que aqui, né, a atenção de Jesus era outra, mas isso é um fenômeno desse povo. E eles vêm de longe, realmente caminham às vezes dias,
ainda hoje, como eu disse em algumas reuniões, em alguns países da África. Então, mas os discípulos lhe responderam, Jesus falou, ó, nós não vamos mandar eles embora porque eles vão morrer, ou vão pelo menos desfalecer. Alguns vieram bem longe, não posso, eu me compadeço dessa situação e deles. O que os discípulos deveriam responder? Fala para mim. Os discípulos que já tinham visto uma multiplicação dos pães. Podia falar um com o outro, falar, olha, eu acho que Jesus vai fazer a mesma coisa aqui, hein? Gente, é inacreditável, parece ser uma coisa inacreditável para a gente hoje, né? Nós não entendemos, mas óbvio que às vezes nós fazemos isso em outras situações, da mesma forma. Eles responderam, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Não, parece uma pergunta, fala, não é possível que eles estão perguntando a alguém que já tinha acompanhado a multiplicação dos pães, já tinha juntado sacolas de pães que sobraram, depois de alimentar uma multidão presente, e esses discípulos viram, repartiram os pães, alimentaram a multidão, e eles estão falando isso. Versículo 5, então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7 pães. Então mandou o povo de novo, do jeito que ele fez lá no outro caso da multiplicação. Né? Mas antes, olha só, 7 pães e alguns peixinhos, a gente vai ver que depois ele acha que ainda alguns peixinhos. Jesus pega uma quantidade insignificante, de novo, de pão e peixe, e a transforma em um banquete, gente, um banquete suntuoso, abastado, farto, porque sobra. Eles comem até, né, ficarem, vamos usar uma palavra aqui que não é da etiqueta, ficar cheio, de verdade, né, ficar satisfeito. Eles comem até não conseguir mais. Essa é uma outra coisa interessante, que também quem teve convívio com algumas pessoas que não tem essa rotina nossa, né, de comer, a gente come de manhã, café da manhã, depois tem outro café no meio, depois a gente almoça, café da tarde, janta, a gente come várias vezes nos dias. Tem algumas pessoas, alguns lugares do mundo, que ele não sabe quando vai comer a próxima refeição. Então, quando ele come aquela refeição, ele vai comer até se entupir de comida, porque ele não sabe quando vai comer de novo. Né? Nós tivemos um caso aqui com um pastor africano, um senhor, que um tempo atrás, uma escola que a gente teve aqui em Penápolis, né? Logo quando ele chegou, algumas pessoas tiveram que orientá-lo nesse sentido, porque ele comia a comida, por exemplo, no almoço, se eu não me engano, foi uma das refeições primeiras ali, ele comeu, e aí o pessoal falou, olha, pastor, aqui no Brasil, teve que explicar para ele, aqui no Brasil, você vai comer de manhã, na hora que você acordar, depois tem outro café, depois você vai almoçar, depois a gente toma um café, à noite come de novo, então não precisa ficar assim, inquieto, né, preocupado se vai ter ou não outra refeição, todos os dias você vai ter várias refeições, então você não precisa se satisfazer para o dia todo com uma só, porque senão ele comia tudo que estava ali na mesa para todo mundo, talvez eu esteja exagerando, mas eles comem muito mesmo, eles conseguem comer muito, é uma questão de necessidade ali, então eles se alimentam e aí não sabem quando vai acontecer. E no caso aqui, gente, eu não acredito que seja diferente nos momentos como esses, né, desse povo que está no local 3 dias sem comer, também não sabendo quando vai conseguir comida, quanto tempo leva para voltar para casa, eles iam se encher. Então, Jesus não estava regrando, olha, um pouquinho de pão para um pouquinho de pão. Eles estavam comendo de forma abastada, com fartura, coma tudo que você quiser e precisar. Foi um banquete no meio do deserto. Mais um banquete, tá certo? Então, vamos prosseguir. Versículo 6. Então, o que Jesus faz de novo? Manda o povo assentar-se no chão, pegando os 7 pães, ele parte os pães depois de dar graça. Então ele pega 7 pães, ele dá graça ali a Deus pelo alimento. Não fala exatamente o que Jesus falou aqui, mas é um costume pegar o pão, dar graça a Deus pela provisão, pelo pão de cada dia, inclusive está isso na própria estrutura do Pai Nosso,
E eles têm uma cultura muito bonita, que a pessoa que está fazendo isso, né, o anfitrião, no caso ali o mestre, ele pega o pão, reparte o pão e dá para as pessoas do lado, que vai repartir e passar para os outros, e eles comem. Então, até no ato de comer, eles consideram o outro. Então, não há, eu estou aqui com o pão e vou comer antes de você. Então, a pessoa que está na mesa ali, fazendo aquela condução da refeição, normalmente, né, o patriarca, a pessoa, o líder religioso, o mestre, ou o ancião, ele vai fazer isso de uma forma muito interessante ali dentro daquela estrutura. Então ele pega o pão e faz num ato, como se estivesse numa mesa, ele só estava ali, né, com alguns milhares de pessoas, e simplesmente Jesus faz do jeito que estivesse numa mesa. Ele pega o pão que tem, parte, começa a repartir, e aí o outro que pega o pedaço repartido parte e parte de novo e reparte para o outro, e as coisas, e aqueles pedaços vão sendo repartidos e eles não terminam, até chegar ao final de todos comerem a quantidade que precisarem, e ainda recolher a sobra de todo esse pão que foi repartido e multiplicado. Tá certo? Então, ele assenta, né, a multidão, agradece a Deus, parte o pão, dá aos discípulos, para que os discípulos repartam e distribuam esse pão. Então, vamos ler aqui o texto fluente. E então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos. Para quê? Para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E Jesus faz a mesma coisa. Já estavam sentados, ele pega os peixinhos, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Olha no 8. Comeram e se fartaram, meu irmão. Comeram e se fartaram, tá? Deixa eu fazer uma observação aqui antes. Só voltando um pouquinho. Esses 2 milagres da alimentação, da multiplicação, né, dos pães, eles têm uma dimensão teológica mais rica que qualquer outro prodígio. Isso aqui foi um comentarista que eu peguei, ele que está afirmando isso. Ele diz o seguinte, que eles recriam o maná no deserto. Na cabeça desse povo que está no deserto seguindo a Jesus, e Jesus multiplica esse pão como uma provisão de Deus, o que você acha que vem na cabeça, né, dos discípulos? Talvez de gentios que não conheciam a cultura, lembrando que esses gentios conviviam próximos e poderiam saber das tradições judaicas e dessas histórias, mas o que você acha que os discípulos estão revivendo aqui? Ele está fazendo o que Deus fez no deserto, Deus sustentou o povo de forma sobrenatural no deserto. Quem é esse que também consegue no deserto, de forma sobrenatural, alimentar uma multidão? Então, esse texto, essas 2 multiplicações dos pães relatadas, gente, elas têm um impacto fortíssimo de revelar a identidade de Jesus como Messias e a sua natureza como Filho de Deus. Outra situação faz os discípulos pensarem num episódio de multiplicação de pães por Eliseu, também contado, quem quiser dar uma olhada, em 2 Reis 4:42. E também antevê, certo? Antevê, quer dizer, vê antes. Ele antecipa, ele anuncia, prova de forma antecipada a ceia e o banquete do Messias na eternidade. A promessa é que Deus proverá para seu povo e lhe dará grande fartura de bênçãos. Jesus está fazendo um milagre que faz os discípulos remeterem a sua mente às histórias de provisão no deserto, por um milagre de Deus sustentar o povo, ao mesmo tempo que lança a mente do leitor e dos discípulos para o futuro escatológico do banquete eterno. Então, são prodígios aí, sinais interessantíssimos, importantíssimos, para mostrar essa construção de que Marcos está fazendo da identidade e da natureza de Jesus. Tá ok? Ficaram fartos, como eu disse, satisfeitos, né? Marcos usa um verbo grego aqui, que significa
Ficaram, olha que interessante, o verbo no original, se você pega a tradução dele, essa questão de tradução é difícil, mas fala de uma forma bem popular, aqui é a tradução, tá? A gente pega lá, vamos traduzir qual é a ideia, na verdade, qual é o conceito que aquela palavra passa para o português. Talvez deveria ser traduzido em duas palavras aqui, que ele fala ficar empanturrados. É ficar cheio de tanto comer mesmo. O verbo grego, ele tem esse peso. Então, eles não só comeram, eles comeram muito, tá certo? A imagem é de quê? De um banquete abundante, em que os participantes devoram a imensa fartura de alimentos. A grande quantidade de sobras é mais uma prova desse fato. Olha que interessante uma observação. Em uma refeição habitual da época, em família, não havia sobra alguma. Numa refeição diária, habitual, não havia sobra. Ninguém jogava comida fora, como muitos de nós brasileiros às vezes fazemos, né? Não havia esse desperdício, essa sobra. Obviamente que aqui no caso, eles não iam desperdiçar também. Mas por que a sobra e a sobra tão grande? Jesus está mostrando que o que ele está prometendo é bênçãos com fartura, com abundância, que não depende de um racionamento humano, que é algo sobrenatural e que aponta para bênçãos futuras do seu reinado messiânico para frente. Como foi observado no capítulo 6, que é a outra multiplicação dos pães, os 12 cestos sobraram. E agora 7 cestos sobram. Até os números 12 e 7 indicam uma refeição perfeita. São números sempre relacionados à abundância, governo, perfeição. Tá? Então, até a sobra está justamente mostrando, foi algo feito com perfeição, com abundância, relacionado então ao governo futuro do Messias. Então, essas são questões importantes. Versículo 8, voltando. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Lembra que é uma coisa que quem lê isso culturalmente, eram contados homens. Não eram contados as crianças, jovens abaixo de certa idade, e as mulheres não eram contadas. Então, 4.000 homens quer dizer que tinha muito mais pessoas ali. Tá? Obviamente, nem todo homem tinha mulher, mas, não sei, metade ali, coloca, tinha suas mulheres. Vamos fazer né? Brincar de imaginar. Então, 2.000 tinha mulheres, já aumentou 2.000 mulheres. Né? E, às vezes, a gente sabe que não precisa ser casada, tinha muitas mulheres que seguiam a Jesus, e as mulheres que foram com filhos, então, sei lá, você põe por baixo aí, põe aí 7.000 pessoas, 8, a gente não sabe, mas esse número de 4.000 homens é um número por baixo da quantidade de pessoas que realmente estavam ali. Então, eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu, depois de ter alimentado com fartura, abençoado a vida deles por dias, com a pregação, com a palavra do reino de Deus, com sinais, maravilhas, curas, abençoando esse povo, curando pessoas, agora dando um banquete a eles, aí ele despede as pessoas, né, com o coração cheio e com a barriga cheia também. Olha que interessante, né? O evangelho também a gente tem que entender que quando a gente prega o evangelho, principalmente em locais sociais difíceis, nós também temos que ver a necessidade social das pessoas. O evangelho não tem como prioridade isso. A prioridade é que as pessoas se salvem, se reconciliem com Deus. Mas, no meio do processo da evangelização, nós encontramos pessoas que têm as suas necessidades materiais também, que as pessoas que estão levando e conduzindo o evangelho a eles devem, a partir do exemplo de Jesus, ter a compaixão também e ajudá-las nesse quesito, tá certo? 10. Logo a seguir, tendo entrado no barco, então Jesus despede a multidão, vai para o barco. Ele entra no barco juntamente com os seus discípulos. Foi para a região de
Dalmanuta. Os fariseus chegaram, olha os fariseus de novo aí, e começaram a discutir com Jesus. Os caras não queriam aprender, não queriam refletir, eles não queriam conversar, argumentar com Jesus, discutir. A motivação já era de confronto, gente. Isso que a gente tem que entender. Eles não estavam assim abertos. Vamos ver se ele é de Deus. Vamos ouvi-lo. Vamos argumentar. Vamos colocar as nossas dúvidas. Esse não era o coração dos fariseus. Eles estavam sempre querendo agora afrontar, confrontar Jesus. Então começaram a discutir e tentaram Jesus. Pediram-lhe um sinal vindo do céu. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Os fariseus já tinham visto milagres. Gente, vários milagres, prodígios. Espíritos imundos sendo se submetendo à autoridade de Jesus. Eles tinham visto várias coisas que eles não podiam negar. Não tinha como negar que Jesus não tinha feito aquelas coisas. E aí eles procuravam falar que a autoridade não era de Deus, né? Desautorizar, deslegitimar a autoridade de Jesus. Então eles não tinham como negar tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Não era possível, porque era na frente de todo mundo, era visível. Então, em vez de refletir, os caras iam lá discutir e ainda pediram um sinal. Mas que sinal, depois de tantos sinais que Jesus está fazendo, que eles estão vendo? O que eles estão querendo? É interessante aqui, olha só, uma observação. Primeira coisa, era válido testar um profeta no Antigo Testamento. E até o momento ali. Então, Jesus, para eles, poderia ser um profeta. Então, se ele é um profeta de Deus, vamos provar, vamos testar. Eles tinham mecanismos para testar profetas. Tá certo? Então, isso era válido. Não tem problema nenhum se os fariseus falaram, olha, gente, nós queremos, para seguir a Jesus, saber se ele realmente vem da parte de Deus. Nós vamos prová-lo segundo a tradição, né, todo o ensino do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para a gente simplesmente ter essa certeza, essa convicção. Jesus não ia se ofender com isso. O problema não era esse, é que eles estavam hostilizando. A intenção não era buscar a verdade. A intenção já era confrontar e colocar Jesus numa situação ruim diante do povo e da multidão. Já era uma situação, né, ruim ali, pejorativa mesmo. Então, era válido testar um profeta para averiguar se ele vinha de Deus ou se era um falso profeta. Os fariseus, contudo, não estão buscando a verdade. Eles não estão buscando a verdade. Esse teste aí que eles querem fazer é mais uma tentação do que um teste, para que Jesus haja em seu próprio interesse. Na verdade, eles estão cutucando Jesus o tempo todo. Eles estão fazendo aqui mais ou menos o que o próprio diabo fez com Jesus. Se você é um filho de Deus, lança aí, né? Se lança, vê se os seus anjos vão pegar você. Então, não tentarás ao Senhor teu Deus. E os discípulos, em alguns momentos, estavam com essa característica. Eles estavam pedindo coisas de Jesus que já estava soando tentar a Jesus e pedindo Jesus tentar o próprio Deus, pedindo sinais que eram totalmente desnecessários. Eles começaram a discutir com Jesus com vistas a apenas condená-lo e a voltar o povo contra ele. A exigência de um sinal do céu mostra que eles rejeitaram os milagres de Jesus, como prova de sua legitimidade. Eles, portanto, queriam um prodígio. O que eles estavam querendo? Jesus estava fazendo um monte de sinais. O que está na cabeça dos fariseus? Que sinal que ele está pedindo? Provavelmente, aqueles sinais, alguns sinais vindo do céu, do próprio Deus, que ele fez em alguns momentos no Antigo Testamento. Eu anotei aqui, ó. Talvez algo semelhante, não sei se você vai lembrar, daquela escrita na parede que anunciou a Belsazar a destruição da Babilônia. Isso Daniel 5, quando eles estão num lugar e a parede ali, Deus com o dedo ali, né? Escreve na parede e eles veem que é um sinal de Deus ali sendo escrito e há ali um anúncio, né, da destruição da Babilônia ali. Ou então um terremoto, um estremecimento apocalíptico do céu. Então eles estavam querendo um sinal
que em nenhum momento era necessário, porque Jesus estava exatamente fazendo todos os sinais que o Messias prometido deveria fazer. E é óbvio que Jesus não cede a esse teste, justamente por todas as motivações erradas. O problema não se encontra em pedir um sinal, então, concedido com frequência aos profetas do Antigo Testamento, mas na intenção negativa por trás do pedido. Versículo 11, de novo, os fariseus chegaram, começaram a discutir com Jesus e tentando pedir um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo, lá do profundo do coração, né? Arrancou do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Meu irmão, Jesus, né, arranca lá das profundezas da sua alma, do seu espírito, um gemido de indignação, né, vou usar uma palavra aqui, uma brincadeira, absurdado, né, um absurdo do que ele estava vendo ali diante deles, daquela incredulidade e da dureza do coração daqueles homens que se diziam pessoas de Deus, que eram os religiosos. Em verdade, lhes digo que nenhum sinal, olha só, nenhum sinal será dado a esta geração, e deixando-os, olha, gente, olha a situação aqui. Os discípulos estavam discutindo com Jesus, pede um sinal, Jesus fica profundamente indignado, um gemido sai da profundezas da sua alma, do seu espírito. Por que essa geração pede um sinal? Em verdade, nenhum sinal será dado. E olha a atitude de Jesus imediata, ele deixa eles. Vira a cara, meu irmão, vai embora. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Esse ato, deixar, Jesus faz isso em algumas situações. Ele deixou, virou as costas, realmente é um ato de indignação. É como que ele vai falar isso depois na missão. Olha, se você entrar, bater na casa de alguém, pregar o evangelho, aquela pessoa receber você, ele é um digno, um homem de paz, certo? Se ele não receber, bate o pó do sapato, a poeira e vai embora. É um ato de indignação. Vai embora. E Jesus está fazendo isso. Ele vira as costas. Se deixar aí em Marcos, muitas vezes, esse ato de Jesus deixar um grupo, é com frequência um gesto profético de recusa e rejeição de Jesus. Jesus está justamente rejeitando, confrontando profeticamente aqui, confrontando nesse ato dele de deixar os fariseus meio que falando sozinho, virar as costas, profundamente indignado, rejeitando os fariseus, porque os fariseus estavam completamente perdidos em si mesmos, na sua religiosidade, nos seus padrões do que é Deus, sem entender quem era aquele que estava na frente deles. Jesus, o Verbo eterno que se fez carne, o Cristo, ungido de Deus, prometido para salvar, inclusive, os fariseus que negaram. O Filho de Deus. Esse era o que estava ali na frente dele e eles não reconheceram. Isso é triste, porque eles estão simplesmente cegos, endurecidos pela religiosidade deles. Tá ok? Então, encerrando hoje aqui, nós vimos que Jesus está estendendo a provisão de Deus, através dele, que é o Messias, o Filho de Deus, aos gentios. Essa multiplicação dos pães acontece, então, numa região de Decápolis, onde predominantemente tem gentios que acessam a bênção do banquete que Jesus está dando a eles. E isso serve, novamente, para quê? Para discipular os discípulos, mostrando aos discípulos, mais à frente, de quando eles fossem pregar o evangelho, que o evangelho seria para os gentios também. E quem conhece o livro de Atos sabe o tanto de dificuldade no início que os discípulos tiveram, inclusive Pedro, de levar o evangelho aos gentios. Deus teve que articular muitas coisas para que eles se abrissem a isso e vissem que o espírito do evangelho, do reino de Deus, também estava sendo dado para os gentios. Tá ok?
Semana que vem a gente continua a nossa leitura. Espero que você esteja acompanhando aí a leitura de Marcos e compreendendo o que Marcos quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar quem é Jesus. Que o Evangelho é acerca de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E como nós devemos reagir a Jesus, com compromisso com a pessoa e a obra de Cristo, acreditando na revelação que o Espírito Santo tem feito de Jesus para a nossa vida. Então nós temos que andar nessa fé, nessa novidade de vida, tá ok? Boa noite para vocês, Deus abençoe vocês, preguem o Evangelho, leve pessoas a conhecer a Cristo, também seja, né, uma pessoa que vá discipular pessoas, levar pessoas a entender a obra, a pessoa, a natureza de Cristo, que as pessoas sejam alcançadas através do Evangelho, porque o Evangelho é a única coisa, gente, lembrando que é o poder de Deus para salvar o ser humano. Salvar o ser humano do pecado, salvar o ser humano da ira de Deus, salvar o ser humano da condenação eterna, salvar o ser humano do engano do inimigo, salvar o ser humano de uma eternidade afastada do Criador. E o poder de Deus, então, para reconciliar a humanidade com Deus, dando o poder e o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Só o Evangelho, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, essa mensagem, a obra de Cristo, sua morte e sua ressurreição, pode salvar as pessoas ao nosso redor e em outras nações. Abra sua boca, prega o Evangelho, anuncia Cristo, aprenda e passe isso para os outros, tá ok? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.